O que é Natal para você? Muitos lembram do Natal como uma festa para ganhar presentes, usar roupas novas, comer aquela mesa com um jantar farto e reunir toda a família, certo? Mas existe um significado mais importante para essa data. O Natal é celebrado no dia 25 de dezembro e é uma comemoração cristã que relembramos o nascimento de Jesus Cristo. Esperança, comunhão, reconhecimento e tempo de renovação fazem parte do espírito natalino. O Natal traz não só para cristãos, mas para muita gente um desejo de fechamento e início de novos ciclos.
Jesus é um Deus de milagres e seu nascimento proporcionou cura para todas as pessoas que estavam doentes fisicamente, mentalmente e espiritualmente naquela época. E, após ter vencido a morte, ele tornou-se o milagre, não apenas para o povo daquela época, mas sim para todos que iriam nascer e exercer a fé nele. Diferente, a mulher que trazia em seu ventre a esperança no mundo, nosso Salvador nasceu. Ninguém pode impedir, o menino nasceu, nasceu.
O Salvador tem o poder de transformar o desespero em esperança, porque Ele é a essência. Assim é possível apagar-se aí, exercer a fé e agir, sabendo que no momento certo tudo ficará bem. Entretanto, para que sobrevivamos em tempos de provações, é preciso confiar, e assim o desespero pode ser substituído pela esperança no Salvador. Confiar em Jesus é não duvidar que Ele pode curar dores no âmago da alma, não se apegando ao tamanho dessa dor, porque Jesus tem a infinita capacidade de proporcionar cura e paz. Eu já ouço o sino tocar e o clima de amor se espalhar. As famílias se juntam pra comemorar. O Natal tem a ver com a alegria. O Natal tem a ver com a harmonia. Tem presentes e festa e muita euforia. Abraçar, perdoar, tempo de se amar. O verdadeiro Natal se chama Jesus, se chama Jesus. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e ver no olhar de uma simples criança e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e olhar pro céu e ver uma luz, saber que nasceu o menino Jesus. Eu já ouço o sino tocar. As famílias se juntam pra comemorar. O Natal tem a ver com a família. O Natal tem a ver com a harmonia. Tem presentes e festa
Jesus, mesmo sendo Rei dos Reis, escolheu nascer numa manjedoura, como também escolheu estar no meio dos enfermos, das viúvas, dos pobres e dos pecadores. Ele escolheu estar com aqueles que ninguém queria por perto. Ele acolheu, alimentou, curou e deu sentido à vida. Agora, Ele deseja que façamos o mesmo para a honra e glória dele. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Senhor e Rei, governa sobre o universo, Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder,
Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo O presente que oferecemos é sempre expressão e reconhecimento de um gesto de amor que recebemos. O presente, antes de gerar alegria no coração de quem o recebe, é expressão do amor no coração de quem o oferece. Os reis magos do Oriente, que vieram a Belém adorar o menino Deus, vieram trazendo em seus corações esperança e ofereceram o que tinha de melhor. O presente, o ouro oferecido para Jesus, mostra a pequenez e sua fragilidade e um verdadeiro rei, um rei muito diferente de Herodes, que se encontrava em seu palácio exuberante e em seu amor ao poder. Jesus é o rei da manjedoura, é o rei no colo de Maria, é o rei em cada coração que o acolhe, e no rei de Deus se vive o poder de amar. O presente do incenso mostra que os magos reconhecem naquela criança tão humana o próprio Deus, em seu ministério divino de amor. O presente da mirra simboliza que aquele rei divino era verdadeiramente humano. Ele iria sentir a nossa dor, iria passar pela experiência da nossa morte. Então, ao oferecê-la ao menino Jesus, os magos enxergam a sua humanidade, a grandeza do amor de Deus, que assumiu viver na nossa carne. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja eu te entrego toda a minha devoção.
te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Olha pra mim. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, e suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. No Natal, desejamos que as pessoas mudem, que encontrem paz e bondade em suas vidas. Isso é possível que a salvação existe por meio do sacrifício expiatório de Jesus. E, de fato, Ele é um Deus poderoso. Ele pode mudar o coração do orgulhoso, como também pode recuperar os filhos que se perderam de suas famílias e origens, e principalmente proporcionar salvação para todos que buscarem e o conhecer. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei.
meus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, 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 Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Unidade é a ação coletiva que tende a um único objetivo: coesão, integração, união. Na unidade não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças desapareçam, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto na mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para o cumprimento de metas estabelecidas pela liderança. Unidade é um assunto tão importante para Deus que Jesus, antes de ser crucificado, passou um longo tempo ministrando e intercedendo por seus discípulos e por todos nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade, nos tornando um só com Cristo e um só com os outros. Jesus disse que o mundo só o conheceria se visse esse espírito de unidade em nós. Unidade gera força. Unidade em um ambiente estimula e encoraja a todos. Unidade é o propósito de Deus para o seu povo, para andarmos no mesmo compasso, na mesma direção. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora
Jesus tornou-se luz que ninguém pode apagar, uma luz infinita que dissipa as trevas. Ele é a luz que guiou o cego, o coxo, o mudo e que trouxe sentido para que vivam sem propósito. Aqueles que vivam sem propósito. O Senhor espera que sejamos luz para proporcionar mudanças extraordinárias na vida das pessoas, a substituírem suas preocupações pela fé, suas tristezas pela alegria e o desânimo pela coragem. Ajudar as pessoas nesses requisitos é dar a elas o sentido e o melhor presente de Natal. Jesus, Ele é o presente. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer, e por isso mesmo que eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazem com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faz-me com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
Aleluias. Que nós possamos brilhar para o Senhor Jesus. Que nós possamos ser a luz que dissipa as trevas do mundo. Que nós possamos levar em nós o brilho de Cristo para todas as nações, os povos. Neste momento, estou vendo que hoje nós temos vários visitantes. Eu gostaria de saudar esses visitantes. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu gostaria de perguntar quem nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Isso, acende a luz para nós, por gentileza. Primeiramente aqui do meu lado direito, quem me visita aqui pela primeira, segunda vez? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer ter vocês aqui. Sintam-se à vontade, fique à vontade na casa de Deus. Do meu lado esquerdo tem alguém que me visita pela primeira, segunda vez, que nos visita? Se tem, faça assim com a sua mão. Erga a sua mão, vai ser um prazer. Não tem ninguém, todos são de casa. Então 5 pessoas do lado de cá. Deus abençoe a vida de vocês. Um imenso prazer e satisfação ter vocês aqui na casa de Deus. Que vocês sejam abençoados a cada dia mais pela palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de aproveitar neste momento, dar um breve recado para a igreja. A nossa festa da virada está chegando. Você pode dar um glória a Deus? Não, está fraco. Para uma festa está fraco. A festa da virada está chegando. Vai ser uma super festa e você não pode ficar de fora. Pastor, como é que eu faço para participar dessa festa? Muito simples, é só você adquirir o seu ingresso, tá? Os líderes de departamento, líder de jovens, de homens, tem os ingressos para estar vendendo, apenas R$30, e você vai estar participando de uma mega festa da virada em família, em igreja, irmãos. Você não pode perder, vai ser muito bom, e o valor é muito pequeno, né, irmãos? O valor é simbólico, apenas R$30, e você vai participar de uma festa maravilhosa com a igreja. Vai ter pula-pula para criança, piscina de bolinha, vai ter sobremesa, vai ter um jantar maravilhoso, e apenas R$30. Para o casal, R$60, irmão, é muito barato. Então não deixe de participar, e as vagas são limitadas, tá? São apenas 100 vagas, então corre e já adquira o seu ingresso, porque senão vai acontecer igual a feijoada. Muita gente queria e não tinha mais. Então, já adquira o seu ingresso antes que acabe, tá bom? E aí não adianta chorar, porque as vagas são limitadas, amém? Irmãos, neste momento, nós estaremos ofertando e dizimando na casa de Deus. Eu não preciso aqui abrir a Bíblia para falar para você a importância de abençoar a casa que você congrega, a família que você vive. A cada dia mais nós queremos avançar, expandir, melhorar, crescer, desenvolver. Isso tudo acontece com a sua contribuição, com o seu amor, com a sua generosidade. Você só estará devolvendo aquilo que Deus já te deu, que Deus já te abençoou, porque Deus te deu tudo, e nós então somos generosos, devolvendo o nosso dízimo à casa do Senhor. Gostaria que você ficasse de pé, nós estaremos orando ao Senhor, e logo após a oração, eu gostaria que o grupo cantasse novamente. Desde já agradecer a toda a equipe, que lindo, que maravilhoso, e eu queria que vocês cantassem Rei Senhor, pode ser? Rei Senhor, cantar novamente, para estarmos ofertando, e depois teremos a palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós te agradecemos pelos ofertantes e dizimistas da tua casa, que possam, Senhor, ser abençoados financeiramente, espiritualmente, emocionalmente a cada dia mais. Essas pessoas que com fidelidade entendem, Senhor, que a nossa igreja caminha não por ajuda financeira de políticos, não por governo, mas nós nos sustentamos pela própria comunidade da fé, que é a igreja de Cristo. Então, quando a igreja entende a importância de ofertar e dizimar, ó Pai amado, nós conseguimos fazer grandes projetos, conseguimos nos desenvolver como igreja. Então, Senhor, que o Senhor possa abrir o coração, a mente das pessoas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oferte com alegria na casa do Senhor. Tu és Senhor e Rei.
vestido de glória e poder, coroado está, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, 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 ó Santo Aleluias. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Amados, nesse momento, nós estaremos recebendo uma porção da palavra de Deus. Sei que está tudo muito lindo, né? Toda essa cantata, toda essa preparação. Mais uma vez gostaria de externar o agradecimento a toda a equipe, todos que desempenharam para esta cantata maravilhosa. A nossa irmã Deise estará descendo, a nossa irmã Vânia, aliás, estará descendo com as crianças abaixo de 9 anos. Crianças abaixo de 9 anos, por gentileza, descer com a nossa irmã Vânia e equipe, que lá embaixo estará acontecendo um culto maravilhoso para as crianças lá na parte de baixo. Então, todas as crianças abaixo de 9 anos, favor se direcionarem lá para baixo, por gentileza. Como eu estava dizendo, que culto maravilhoso, né? Que cantata maravilhosa, que louvores maravilhosos, e que você continue sendo edificado pelo Senhor nesta noite. E nós vamos agora adentrarmos a palavra de Deus, que essa palavra possa gerar vida no seu coração, que essa palavra possa frutificar no seu coração. Para tanto, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, você que está com a Bíblia, por gentileza, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 58. 1 Coríntios 15, 58. Como os irmãos podem perceber, nós demos uma repaginada na nave da nossa igreja, né? Colocamos aqui uma nova estrutura no altar, pintamos as laterais da igreja, colocamos uma cor cinza, né? Uma cor mais neutra, uma cor mais clean, e tudo isso para glorificar o nome de Deus e melhorar o nosso ambiente de culto, de adoração ao Senhor. Todos encontraram 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 58. Nós vamos falar sobre permanecermos firmes. Permanecermos firmes. Nós sabemos que o Natal é o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, e esse Jesus que nasceu, ele cresceu, ele ensinou, ele pregou, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, 50 dias depois, a igreja surgiu. 50 dias depois, que é no dia de Pentecostes, uma festa em Israel, 50 dias após a Páscoa, por isso que é Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes,
a igreja surge. E essa igreja agora precisa permanecer firme, porque Cristo nasceu para que a igreja fosse sustentada, para que a igreja fosse fortalecida. E nós vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele vai reafirmar essa verdade de permanecermos firmes, constantes na presença do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quero ler novamente essa parte final. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fecha os teus olhos, assentado mesmo, e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, neste momento, nós queremos ouvir a Tua palavra, que sejamos, ó Pai, terra boa, terra fértil, aonde a semente da boa palavra será lançada, e nós iremos frutificar, frutos bons, frutos para a Tua glória, fruto para o crescimento do Teu reino, que o nosso coração, entendimento, seja nesse momento cativo da Sua palavra, que nada venha tirar a nossa atenção, que nós possamos estar voltados à Sua palavra, e por ela sermos ministrados, ensinados, e crescermos no conhecimento e na graça do Teu Espírito. Amém e amém. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios, é uma carta paulina, aonde Paulo, ele informa a igreja de Corinto, a importância dos irmãos permanecer firmes, inabaláveis, porque o apóstolo Paulo já sabia que a trajetória cristã da igreja seria uma trajetória de perseguição, uma trajetória de luta, perseguição tanto no âmbito externo, que eram os imperadores, as caçadas dos cristãos, os coliseus, os leões, os mártires, como também perseguição interna, doutrinas erradas, ebionismo, gnosticismo, judaísmo dentro da igreja, deturpação. Hoje pela manhã nós falamos até da carta à igreja de Tiatira, e nós falamos de uma mulher, uma profetisa, Jezabel, que ensinava profundezas de Satanás dentro da igreja. Então eles enfrentavam, além de uma perseguição interna, uma perseguição externa. E Cristo, quando Ele morre pela igreja, Cristo, quando Ele nasce pela igreja, Cristo, quando ensina, Cristo saberia que a trajetória da igreja seria uma trajetória de perseguição, uma trajetória de luta, mas também seria uma trajetória de vitórias, de conquista, uma trajetória de firmeza na fé, mesmo em meio às turbulências da vida. E é isso que nós encontramos, tanto naquela oração sacerdotal de Jesus, lá em João, no capítulo de número 17, quando Jesus ele vai fazer uma oração, tanto por ele como para os seus discípulos, e ele diz: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, porque Jesus sabia que após a sua morte, após a sua ascensão ao céu, após a igreja surgir, lá em Atos, no capítulo de número 2, Jesus sabia que haveria uma grande perseguição, uma terrível, ferrenha perseguição da igreja cristã, mas Jesus também sabia que o Espírito Santo, que a presença divina, seria a fortaleza da igreja, seria a força da igreja, para que eles permanecessem inabaláveis, firmes, como o apóstolo Paulo vai dizer, inabaláveis e sempre abundantes. Abundante é aquilo que ultrapassa os limites, abundante é aquilo que vai além do que suporta. Nós podemos ir além daquilo que nós achamos que nós suportamos. Às vezes nós achamos que nós não conseguimos suportar muitas coisas,
Pastor, se isso acontecer na minha vida, eu não vou suportar. Seja abundante, vai além daquilo que você imagina que suporta, porque Cristo morreu pelas nossas vidas e a força que nós temos vem dele. Perceba como a igreja sofreu, perceba como a igreja foi perseguida. Nero foi o primeiro imperador a caçar os cristãos, a cristandade, sendo inclusive o responsável pela morte de Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e a morte de Paulo, que foi decapitado em Roma. Se nós pegarmos a história da igreja, logo após a morte dos apóstolos, que é o período que antecede os 100 anos depois de Cristo, os apóstolos morrendo, nós entramos no período chamado período da perseguição, o período do maior martírio da igreja cristã, que foi do ano 100 até o ano 313, imperadores romanos cruéis, que queriam de todas as maneiras e formas, acabar com todo tipo de cristianismo no Império Romano. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam que a adoração tinha que ser para o imperador, a adoração tinha que ser para o líder maior daquela nação, e não para um Cristo, não para um Jesus que nasceu numa manjedoura, não para um Cristo que nasceu em Belém, não para o homem de Nazaré, não para o Galileu, não para um Jesus que morreu numa cruz ensanguentado. Eles não admitiam isso, então começaram uma caçada ao cristianismo. E nesse período, irmãos, foi o período onde várias pessoas morreram. Eu vou citar aqui algumas das pessoas que você conhece e algumas das que você não conhece, mas deveriam conhecer. As que você conhece: Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André preso em uma cruz, Simão crucificado, Filipe crucificado, Paulo decapitado em Roma por Nero, Bartolomeu esfolado vivo, Tiago decapitado, Tadeu morto, Mateus morto ao fio da espada, Matias, lembra daquele quando o Judas Iscariotes sai do apostolado, Matias entra como apóstolo, e o Matias ele foi morto, apedrejado e decapitado. Tiago menor, espancado até a morte. João, posto no caldeirão de óleo fervente, mas não foi morto e morreu de velhice. Tomé, morto por lanças. Sabe aquele Tomé que duvidava? Então, todo mundo lembra do Tomé que duvida, mas ninguém lembra do Tomé que foi morto por lanças, por amor à igreja, por amor à obra de Deus. Um homem que se converteu. Sabe por quê? Porque nós valorizamos mais os defeitos do que as qualidades. Nós lembramos mais do Tomé que duvidou, do que do Tomé que morreu por amor à obra de Cristo. Marcos, arrastado vivo pelas ruas até a morte. Lucas esfolado, Barnabé apedrejado até a morte. Inácio, que foi bispo de Antioquia, o pastor da igreja de Antioquia, ele foi morto como herege. Policarpio, que foi o pastor da igreja de Esmirna, que até o nosso irmão Geraldo ministrou aqui na quarta-feira, também foi morto. Os imperadores nessa época, irmãos, eles eram cruéis. Os imperadores chegavam ao ponto de fazerem atrocidades no próprio império para poder caçar os cristãos. Um deles é o próprio Nero, que foi o primeiro imperador do Império Romano, que começou uma grande caçada ao cristianismo. E a história vai dizer que Nero chega a colocar fogo na própria Roma, para poder acusar a igreja cristã, e assim incentivar a perseguição. Nero, ele levanta de madrugada, e ele começa, juntamente com seus soldados, colocar fogo em algumas tendas de Roma, faz Roma ser queimada, para que então ele levantasse no meio do povo e dissesse: olha, quem colocou fogo em Roma foi a igreja cristã, é esse povo que se diz de Jesus, é esse povo que se diz de Deus, eles estão contra nós, eles querem nos queimar, então a partir de agora,
cada um que se diz cristão será morto, esfolado vivo, lançado no Coliseu, morto por leão, morto por gladiador. A perseguição será grandiosa para com esse povo. E a história vai dizer que a população romana se inflamou de ódio pelo cristianismo. E aí era fácil dedurar quem era cristão. Se tinha um vizinho que falava o nome de Jesus, não passava muito tempo, estavam ali soldados romanos pegando aquele cristão e levando preso para poder ser morto, porque havia pessoas que se colocavam contra a igreja cristã. Nero, Trajano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Décimo, Valeriano, Diocleciano, no período de 100 até 313, um imperador atrás do outro, trazendo uma grande perseguição, uma grande caçada à igreja cristã. A perseguição sempre esteve tentando acabar com a igreja. A perseguição sempre pressionou a igreja, sempre deixou a igreja perplexo com seus atos, mas em momento nenhum eles foram desanimados, em momento nenhum eles foram desamparados, porque a igreja de Cristo estava firme, de pé, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Existe até um louvor que diz assim: nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Cada um que morria numa arena sangrando pela fé em Cristo, era 100 pessoas no Coliseu que se convertiam ao Evangelho. É igual o ovo, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais a perseguição aumentava, mais as pessoas se convertiam ao Evangelho. Quanto mais gente derramava o seu sangue na arena, quanto mais rosto era banhado de sangue, quanto mais os leões famintos se alimentavam, mais as pessoas dobravam o seu joelho e reconheciam a grandeza de Deus, porque eles olhavam para aquelas pessoas e falavam assim: olha, eles morrem por uma causa muito nobre. Ninguém morre por uma mentira. Ou a pessoa é louca, ou a pessoa é muito convicta do que está fazendo, porque na hora da morte, se você está mentindo, você vai desmentir na hora. Não, olha, eu estou mentindo, esse Cristo não é o Senhor nada e eu quero continuar vivo. Na hora da morte você vai morrer por causa de uma mentira? De jeito nenhum. Você só morre por causa de uma verdade e de algo que te tomou, algo que tomou o seu coração, algo que tomou a sua vida, de uma tão grande forma que você se torna um testemunho. E a palavra testemunho significa morrer em prol de uma causa. A palavra testemunho é morrer em prol daquilo que se testemunha. Nós dizemos que somos testemunho de Cristo, mas será que nós estamos preparados para a perseguição e mantemos fiéis, de pé, sabendo que nada pode nos parar, sabendo que a igreja ela foi pressionada, mas ela não desanimou. A igreja, eles ficaram perplexos com as atrocidades que aconteceram, mas isso não fizeram com que eles ficassem desesperados. Eles foram abatidos, mas não foram destruídos. Sabe por quê? Porque a perseguição não parou a igreja continuou, a igreja existe até hoje. Estamos aqui em 2021, fechando mais um ciclo de um ano. Daqui a pouco nós já viramos o calendário, o novo ano se inicia, e a igreja continua de pé, a igreja continua firme. Anos se passaram, perseguições atrás de perseguições, lutas, heresias, ensinamentos errados, pessoas tentando destruir a igreja, tentando destruir a fé. Hoje em dia, lá na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, pessoas são perseguidas, mortas por causa do Evangelho, gente dando a sua vida, porque não pode andar com uma Bíblia debaixo do braço. Hoje a perseguição ainda existe em alguns países, não no nosso, mas em alguns países ainda tem, a chamada janela 1040, que é o local do mundo onde a perseguição é maior, existe uma maior perseguição, mas nenhuma perseguição parou a igreja de Cristo. Escute isso que eu vou te dizer: o Coliseu não parou a igreja de Cristo,
Os leões famintos não pararam a igreja de Cristo. Os imperadores com as suas terríveis atrocidades não pararam a igreja de Cristo. O inferno não para a igreja de Cristo. Eles podem se levantar, eles podem arquitetar planos para destruir a igreja de Cristo, mas o Senhor da igreja se chama Jesus de Nazaré, e Ele é o Deus que tudo pode. Nós caminhamos e nos movemos pelaquilo que cremos, não somente pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós não vivemos por homens, por filosofias humanas, mas nós vivemos por fé. Nós andamos por fé, nós cremos num Cristo ressurreto, que em breve voltará para buscar a noiva do Cordeiro, a igreja imaculada, santa, que se prepara como igreja de Cristo, para o dia da volta do Senhor. E até a volta de Cristo, a igreja permanecerá de pé, a igreja permanecerá firme, abundante, inabalável, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Tudo que eu faço na obra do Senhor não é em vão, porque existe abundância na minha vida. Como eu costumo dizer, aquilo que eu faço na obra de Deus, Deus traz em abundância para a minha vida. Deus pensa naquele que pensa menos em si mesmo. Deus cuida daquele que cuida menos de si mesmo e cuida mais do próximo, porque quando você ama alguém, quando você cuida alguém, Cristo olha para você e vê em você o espelho dele, a imagem dele, e automaticamente ele é abundante em sua vida, ele é abundante em sua história, ele é abundante nos seus relacionamentos, na sua intimidade. Sabe por quê? Porque você deixou de viver para si, para viver por os outros. E aí nós permanecemos firmes. Pastor, mas tem um temporal? Tem. O temporal ele é anunciado. Jesus diz: quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. O caminho da cristandade, o caminho da fé é um caminho de cruz. Escute isso que eu vou te dizer. O caminho da fé não é mar de rosas. O caminho da fé, até porque onde tem rosas também tem espinho, né? O caminho da fé não é apenas vitória atrás de vitória, conquista atrás de conquista. O caminho da fé também é tristeza, decepção, choro, perda, morte. Quantas pessoas perderam entes queridos nessa pandemia? Quantas pessoas amadas nós perdemos nesses últimos anos? Sabe por quê? Porque o caminho da fé também é um caminho de tristeza. Nós nos frustramos por não reconhecer essa verdade. O caminho da fé também é um caminho de decepções com amizades. A gente encontra gente que nos trai, a gente encontra gente que nos abandona, a gente encontra gente que fala mal da gente, a gente encontra gente que não ama a gente, mas a gente tem que amar a si mesmo. Porque o caminho da fé não é um caminho de ilusão. Deus não criou o país das maravilhas e falou: olha, aqui é o lugar que eu quero que vocês habitem. Não, Deus ele foi claro nas suas palavras. Vocês querem me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Na trajetória cristã tem cruz, tem perseguição, tem luta, mas deixa eu dizer uma coisa para você, também tem o Cristo que nos fortalece, tem o Senhor que nos coloca de pé, tem a fé viva que nos mantém acesos para a glória de Deus. Olha que maravilha, o versículo 55 desse texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo 55 vai nos dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Aguilhão naquela época era como se fosse uma lança grande com uma ponta de ferro, com um ferro na ponta. Era usado para espetar o gado no momento que eles faziam o arado.
Então esse instrumento longo com a ponta aguda, eles espetavam os bois quando estavam puxando o arado. O arado é aquele instrumento de madeira que coloca no boi para poder arar a terra. E quando o boi empacava, o boi parava, eles pegavam esse aguilhão, como se fosse um cabo de vassoura, mas maior, e eles pegavam então isso e espetava ali a traseira do boi, e o boi então começava a andar novamente. Sabe o que Paulo está dizendo? Morte, cadê a sua autoridade? Cadê o seu aguilhão? Cadê aquilo que nos espetava para andar em pecado? Por isso que Paulo vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado. A morte queria que nós andássemos em pecado, pecado através de pecado, e então quando nós saíssemos do pecado, ela nos espetaria para voltarmos ao pecado novamente. E Paulo está dizendo, onde está a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua autoridade? Porque por intermédio de Cristo nós alcançamos a graça. Sabe aquilo que nos trazia a morte, sabe aquilo que nos trazia destruição, em Cristo se tornou em vida, em Cristo se tornou em bênção, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque o salário do pecado é todos pecaram e foram destituídos da glória de, então eu pequei, você pecou, morte, e aí a morte estava forte, a morte tinha autoridade, porque todo mundo morreu, todo mundo pecou, então o aguilhão da morte era grande, mas aí veio Cristo, morreu na cruz do Calvário, ele nasceu numa manjedoura, ele brilhou entre a escuridão dos homens, ele morreu pelos nossos pecados e delitos, e sabe o que ele fez? Ele abriu as nossas prisões de morte, e agora nós vivemos em Cristo, e a morte agora não tem mais vitória, porque Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Sendo que a graça de Cristo nos alcançou, e por meio de Cristo nós somos salvos. Para finalizar, eu gostaria de estar lendo Romanos 8, 35. É um outro texto paulino, que nos encanta ao ler. Agora, Paulo escrevendo à igreja de Roma, Paulo vai trazer umas palavras maravilhosas, dizendo o seguinte, 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação tem força para te separar do amor de Cristo? A angústia tem força para te separar do amor de Cristo? A perseguição tem força para te separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte dia após dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, por amor ao evangelho de Cristo, por amor à verdade da palavra de Deus, todos os dias nós somos entregues à morte, todos os dias nós somos entregues à perseguição, à luta, à aflição, somos perseguidos, mas não abatidos, ficamos perplexos, mas não somos angustiados, o inferno se levanta contra nós, mas nós não somos destruídos, porque a igreja de Cristo está fundamentada no Senhor, está fundamentado na sua palavra, e através dessa palavra nós somos entregues, todos os dias as dificuldades, todos os dias a luta. Há quem diga que nós matamos um leão a cada dia, e quem é casado ainda tem que chegar em casa e amansar uma onça. Quem é casado, além de matar um leão todo dia, chega em casa e amansa uma onça. Não é fácil, a vida, ela é lutada, só que Cristo é o Senhor que nos dá força, Cristo é o Senhor que nos fortalece, e dia após dia, nós somos sustentados por Deus, pelo Senhor, e permanecemos firmes na presença de Cristo. Gostaria de chamar novamente
o louvor aqui à frente, nós vamos estar finalizando com uma ministração cantada. Vai ser uma ministração cantada. Tudo isso que eu acabei de ministrar será cantado agora para você. Será ministrado através de um cântico. Enquanto eles cantam, eu gostaria que você ficasse sobre os pés. Toda a igreja sobre os pés. Enquanto eles preparam aqui, logo após o culto, vai ter um macarrão ali, tá? Com um molho delicioso, apenas R$5. R$5. Não é o Bordados da Dinha não, mas R$5. Macarrão, R$5. Com o molho, R$5. Então você não pode perder, assim que terminar o culto, tá? Não deixe a sua esposa chegar em casa e ter que mexer com panela, irmão. Faça isso não, meu irmão. Não deixa ela sujar a cozinha não, irmão, já está tudo limpinho, amanhã é segunda-feira, começa uma nova semana, então não deixe de participar do macarrão. Nós vamos adorar a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, apaga as luzes por gentileza, apaga as luzes, sabe por quê? Porque eu quero que você feche os olhos, eu quero que você fique agora com os olhos fechados, por isso que as luzes vão ficar apagadas, para ninguém ficar olhando para você. A luz apagada para ninguém ficar olhando para o lado, percebendo o irmão, porque agora a única pessoa que você vai olhar é para Cristo. Você vai olhar para Cristo agora, para o Cristo da cruz, para o Cristo ensanguentado, para o Cristo que nasceu numa manjedoura humilde, morreu numa cruz, por amor às nossas vidas, para que nós permanecêssemos firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor. Pressionados, mas
Coliseu não parou a igreja, o Covid não parou a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nada pode parar a igreja de Cristo. Nenhuma perseguição pode parar a igreja de Cristo. Nós caminhamos, nos movemos pela fé em Cristo Jesus. Estamos de pé, estamos de pé, estamos de pé, estamos de pé. Estamos de pé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. De olhos fechados, de olhos fechados. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. Toda a igreja de olhos fechados. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6, Paulo vai dizer: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a minha palavra e amam a minha vida. Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor da igreja, é Ele que nos mantém de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluias, a igreja não para, a igreja continua crescendo. Nós vamos assim encerrando
a nossa cantata, o nosso culto ao Senhor nesta noite. Que noite espetacular, que noite maravilhosa. E essa noite só fará sentido se você retornar para sua casa sabendo que o Cristo que nasceu, Ele morreu, ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua amada igreja. Até lá, vamos permanecer firmes. Até lá, vamos permanecer inabaláveis, constantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão na obra do nosso Deus. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E nós vamos encerrar cantando ao Senhor e adorando e nos despedindo. Que Deus abençoe a todos. Vão na paz de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Viver o teu favor é o que me faz crescer. Vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e me fez o que ninguém Podia imaginar. você acreditou. Isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Agora a força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar.